Bora falar sobre Stranger Things quinta temporada, que foi aí o grande final da série? Já falei pra vocês no outro vídeo, mas estou viajando, então esse daqui não é o cenário normal do canal. E eu tive que simplesmente inventar um leve cenário pra mostrar que sim, eu sou fã de Stranger Things, então eu trouxe 2 Funko Pops. Amaram? É o que nós temos por aqui. E nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre o que foi essa quinta temporada de Stranger Things, como que a série acabou, e claro, a gente vai focar aí bastante no final pra explicar o que aconteceu com os nossos personagens. Beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita e já se inscreva nesse canal. Eu sou Mari Araújo por aqui, falo bastante sobre séries e filmes, estou voltando pro YouTube depois de uma longa jornada aí que fiquei sem postar vídeos, então 2026 é nosso, inclusive feliz ano novo. E também vou deixar aqui minhas redes sociais para vocês me seguirem, tanto no Instagram quanto no TikTok, no Twitter, onde vocês quiserem, é @itsmaraújo em todas, beleza? Então bora comentar! A quinta temporada de Stranger Things termina a série dividida em 3 volumes. O volume 1, o volume 2 e o volume 3, que também estrearam em diferentes momentos aí ao longo de novembro e dezembro. O primeiro volume mostrou bastante sobre como o Will tem poderes. Eu nem vou focar muito nesses 2 primeiros volumes, porque eu sei que vocês já viram muitas teorias sobre eles, então eu vou só pincelar, tá? O primeiro volume mostrou que o Will tem sim poderes, ele tem uma forte ligação com o Vecna, a.k.a. Henry Creel, não é? O nosso grande vilão e devorador de mentes também. E a gente também descobre que a Eleven tá fazendo um super treinamento, que a Kali, irmã dela, número 8, está viva e que o grupo tá meio que dividido em dois centros, né? Então a gente tem a galera que não foi pro mundo invertido na primeira parte e a galera que foi pro mundo invertido. No segundo volume, a gente finalmente vê o Dustin e o Steve voltando a ser amigos, porque eles estavam ali meio que tretando ao longo dessa quinta temporada, principalmente porque o Dustin se afastou bastante do Steve, dado a morte do Ed. A gente também vê o final do relacionamento de Jonathan e Nancy, e a gente vê que a nossa Max consegue sobreviver, né? Então ela sobrevive ali sem nenhum grande dano em relação a ela, e que ela já conhece bastante sobre a mente do Henry Creel, porque ela ficou presa ali por bastante tempo. Nós também sabemos que o Henry reuniu 12 crianças para entrar ali dentro da mente dele e assim construir receptores, e que o grande plano do Vecna é então fundir os 2 mundos, né? Descobrimos que o mundo invertido, na verdade, é um caminho de minhoca, então nós temos o abismo, o mundo invertido e, por último, Hawkins. O grande plano do Vecna é então juntar esses 2 mundos e assim mesclá-los, fazer com que esse mundo seja um mundo melhor, sem corrupção, sem o que ele vê ali como coisas ruins no mundo, né? A corrupção aqui que eu digo é a corrupção de pessoas mesmo, não corrupção de dinheiro. Acho que deu pra entender. E então chegamos no último episódio, que é o episódio 8, que tem mais ou menos uma duração de 2 horas e 6 minutos. Já vou aqui ser muito honesta e falar que eu gostei do final de Stranger Things. Sei que muitas pessoas não gostaram, mas eu vou ser muito sincera aqui, eu acho que tiveram pontos muito positivos, também tiveram alguns pontos negativos ao longo dessa quinta temporada como um todo, mas eu gostei de como eles encerraram a série, gostei de como eles fecharam o ciclo. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso ao longo desse vídeo. Já comenta pra mim o que vocês acharam também sobre o final de Stranger Things, se vocês gostaram ou não gostaram. Mas pra mim foi um saldo mais positivo do que negativo. Acho sim que não foi um final extremamente perfeito. Acho sim que tiveram muitas pontas soltas e muitas coisas que eles não responderam pra gente do jeito que os Duffer Brothers falaram que eles iam responder. Esperava mais, até esperava, mas honestamente, pra mim ainda tem muito aquele sentimento de nostalgia, de se despedir dos personagens que a gente gosta, de ser uma série importante aí ao longo desses últimos 10 anos, então isso me pegou muito mais. Eu sei que eu fui muito pega emocionalmente pra esse final, do que pelo lado mais racional mesmo, de analisar a história, o roteiro e etc. Sinceramente, eu gostei do final de Stranger Things. É isso. Falei. Então vamos falar sobre esse final, né? O que temos aqui para todos os personagens. Vamos começar então com Eleven e Kali, porque elas têm que derrotar o irmão delas, que é o Vecna, o número 1. Tudo que a gente descobre ao longo desse volume, a gente meio que já tinha suspeitado antes, que os poderes das duas vêm do sangue do Henry. Então a Kali, ela é até aprisionada novamente porque os militares querem construir um novo projeto com pessoas que vão desenvolver poderes. Então é isso que a gente vê, um monte de grávidas ali esperando bebês e estão sendo alimentadas pelo sangue da Kali, é por isso que ela é raptada. Só que a Kali não tinha poder suficiente, né? O sangue dela não era o suficiente para manter aquelas mães saudáveis, os seus próprios bebês saudáveis. Então as mães já estão meio que morrendo
E a própria Kali fala que pra Eleven, a única forma delas duas conseguirem ter um final feliz, pra que essas mães também ficassem felizes, pra que esses bebês conseguissem ter uma vida, o melhor seria que elas duas se sacrificassem quando o mundo invertido também se sacrificasse, né? Quando ele se destruísse. Esse seria o melhor final pra elas, e é isso que a Kali fala ali pra Eleven e faz com que ela pense sobre esse final também. É aí que elas entram, então, num balde de água, não um balde de água, né? Mas enfim. É assim que elas começam, então, o plano delas, né? Invadindo a mente do Vecna, invadindo ali a mente coletiva. E a gente vê que o Vecna, ele é muito inteligente ao perceber que ele tá caindo em uma armadilha, né? Ao mesmo tempo em que vemos que a Eleven e a Kali estão fazendo uma armadilha com ele, pegando as crianças e escondendo elas para que ele não as veja, a gente vê que ele também vai atacar o ponto mais fraco relacionado a Eleven, que tá ali naquele momento, que no caso é o Hopper. Então ele usa isso contra ela. Ele faz o Hopper achar que ela está em perigo, ele faz até o Hopper achar que ele mesmo machucou a própria Eleven quando ele não fez isso, destruindo aí então, né, a forma deles entrarem pelo modo mais fácil na mente do Henry, que seria através ali da água e dos poderes dela. Então quando isso acontece, eles têm que ir através do local mais difícil, que seria passando do mundo invertido até chegar no abismo, que é uma coisa que o outro grupo já está fazendo também, com Steven, Robin, Dustin, Lucas, Mike, Will, já falei Robin, né? A Nancy, então tá todo mundo ali subindo na torre de transmissão da rádio, que é o ponto mais alto ali, pra tentar chegar no abismo, que é a primeira parte ali, né, depois do mundo invertido. Uma coisa que vale a gente falar aqui é que eu quase morri do coração quando eles meio que fazem um sustinho relacionado ao Steve. A gente já sabia que ninguém ia morrer nessa temporada, porque os Duffer Brothers jamais iam jogar ali pra gente quem é que ia morrer gratuitamente. Eles já tinham ido num programa de TV, já tinham mostrado ali que o Funko Pop do Steve ia cair, mas a real é que quando isso acontece no ali, né, dentro da série, eu me assustei muito, eu realmente achei que ele ia de arrasta. Felizmente o Jonathan pega ele pelo braço e nesse momento, assim, se algum dia falei mal do Jonathan, principalmente na quarta temporada, peço desculpas, tá? Peço desculpas, Jonathan, você estava correto, você é perfeito, muito obrigada por ter salvado o Steve, quero deixar aqui minha nota, tá? De que sim, Jonathan, estamos com você. E aí, a Eleven também, enquanto ela tá indo pro mundo invertido, né, pra chegar ao abismo, a gente chega no final da Kali, que ela é acertada ali pelos militares, porque eles invadem, eles sabem onde elas estão ali no fim das contas e acabam acertando a Kali, que ela acaba morrendo ali nesse momento. Já é uma coisa que a Kali já sabia que ia acontecer com ela, então pra ela não foi nenhuma surpresa, mas eu gostei bastante de ver que o Hopper, ele volta pra tentar salvar a Kali. E a gente sabe que o foco dele é salvar a Eleven, mas ele ter voltado pra salvar a Kali, pra mim, foi muito queridíssimo da parte dele. Claro que é muito moldado ali pelo que a Eleven fala, mas eu achei legal ele ter voltado, né? Até porque a gente sabe que ele não tava muito envolvido com a Kali, não tava caindo ali no que ela sempre falava, então é legal ver que ele voltou atrás, mesmo que não tenha dado certo. Quando eles escapam ali, então, da onde eles estão e começam a ir em direção ao abismo, a Eleven faz um discurso muito emocionante pro Hopper, falando que ele precisa confiar nela e precisa aceitar que, na verdade, são as escolhas dela, que não adianta o Hopper prendê-la. E é uma coisa que a gente vê o Hopper fazendo desde, sei lá, a segunda temporada, que é se metendo um pouco nas escolhas da Eleven, de que tipo, não, você não vai se machucar, não, você não vai estar ali à mercê dos militares, não, eu vou te proteger, não, eu vou cuidar de você, sendo que agora que a Eleven já está treinada e agora que ela já tem muito mais noção dos poderes dela, é uma coisa que ela precisa fazer sozinha, é uma coisa que ela precisa enfrentar sozinha. Então eu gostei muito de ver a Eleven tomando as rédeas sobre o próprio destino e indo então em direção ao abismo. Aqui já coloco que eu gostaria de ter visto ela pulando as pedras pra chegar até o abismo. É uma coisa que ela fala que ela teve treinamento, a gente vê que ela teve treinamento de salto mesmo, mas eu gostaria de ter visto isso. Acho que faltou algumas coisas ali ao longo desse último episódio que os Duffer Brothers poderiam ter mostrado pra gente. Então sim, senti falta disso. Quando a Eleven chega no abismo, ela já começa a batalha, porque o Devorador de Mentes, né, como um todo, já está atacando os amigos dela. Os amigos dela tinham feito ali um plano para que a Nancy fosse a isca dele, né, e assim eles conseguissem derrotar o Devorador de Mentes em diferentes lugares ali, então cada um joga uma coisa nele, e é quando a Eleven aparece de fato que as coisas acontecem, porque a bichinha tem poder, a bichinha é forte pra caramba. O que vale a gente deixar claro aqui é que sim, galera,
faz falta não ter os Demogorgons, faz falta não ter os outros membros ali, né, que fazem parte também do Devorador de Mentes. O roteiro claramente não quis explicar essa parte pra gente, o que faz a gente pensar que pode ter acontecido o mesmo que aconteceu na terceira temporada, que é o Devorador de Mentes tá se unindo a todos os outros Demogorgons, assim, e juntado todos eles, então se transformado naquela potência, porque ele se uniu a todos esses corpos que ele tinha ali separado dele, então o que faz a gente imaginar isso, mas isso não é de fato explicado, o que eu senti também muita falta no roteiro deles, pelo menos explicarem pra gente que é isso mesmo. E a gente vê então eles todos tentando atacar o Devorador de Mentes, porque eles sabem que se eles enfraquecerem o Devorador de Mentes, o Vecna também vai ficar mais fraco. Uma coisa que eu achei interessante e muito curiosa ao longo disso é que a gente sabe que o Will ele é bastante ligado ao Vecna e ao Devorador de Mentes consequentemente, né? Então a gente sabe que toda vez que um deles sofre algum ataque, o próprio Will também sofre esse ataque, mas quando eles começam a derrotar o Devorador de Mentes e até o próprio Vecna, o Will não sofre nada com isso. Então eu fiquei me perguntando, por quê? Será que quando eles estão fazendo isso, será que o Vecna tá tão envolvido ali em colocar todas as partículas do Demogorgon como se fosse uma coisa só, ele perde um pouco esse poder que ele tem relacionado ao Will? Acho que isso poderia também ter ficado melhor explicado ao longo desse último episódio. Honestamente, achava que a batalha ia ser mais demorada, achei que ela foi até bem rápida, a Eleven consegue destruir muito rápido o Devorador de Mentes, destrói ali o coração dele, mas a gente sabe que apesar dela também ter colocado o Vecna como se fosse numa espécie de... é um negócio pontudo, assim, parece uma unha, honestamente, de aranha, em que ela coloca, assim, ele, pra ele morrer, ele ainda não morre, então o último golpe ali, de fato, pra fazer o Vecna morrer é o da Joyce, e é a Joyce que pega o seu machado e mata ele, né, de fato, e eu achei isso muito importante pra personagem, porque, a Joyce não tava tendo muita representatividade ao longo dessa temporada toda, então eu tava sentindo falta dela, e acho que muito tudo isso, né, de fato, começou com o Will, e a Joyce se sentia muito culpada relacionada a isso. Ela sempre falou, poxa, foi meu filho que sumiu, e eu nunca protegi ele, eu nunca consegui mostrar pra ele o quanto de fato eu fiquei preocupada, então esse foi o momento em que ela conseguiu se vingar do que tinha acontecido com o próprio filho, e a gente vê também o quanto o Vecna afetou todas as pessoas que estavam ali ao redor dele, o vendo morrer, né? Então a gente tem muito da Nancy com a Barbie, a gente tem muito do Lucas com a Max, a gente tem da Max também com o próprio Billy que passou por ela, então assim, todo mundo ali tem uma história envolvendo o Vecna, e eu acho que foi muito importante, foi muito legal a forma como eles amarraram ali, bem nesse momento final, pra que quando ele morresse, né, de fato a gente soubesse. Uma outra coisa que vale a gente pontuar aqui é que o Will consegue entrar na mente do Henry e consegue descobrir um pouco mais sobre qual é o trauma dele que está na caverna. É uma coisa que foi pouquíssimo explicada e que as pessoas que já conhecem a peça conseguem ter um pouco mais de noção sobre isso, mas eu acho sim que ficou mal explicado na série. Eu não vi a peça, não fui pra Londres, mas pesquisei sobre a peça, sei um pouco do trauma dele e basicamente é isso, né? Ele abre a maleta, que é uma coisa que a gente tem na série, ele pega ali o que envolve como é que eu posso dizer? Essa experiência que envolve ali, né, o abismo, e se conecta ao Devorador de Mentes, e é ali que tudo começa entre eles dois, né, eles se transformam ali meio que em uma coisa só. Eu gostaria que isso fosse melhor explicado, eu gostaria que eles trouxessem um pouco mais dessa noção e do que a peça envolve ali como um todo, porque eles também trazem muitas memórias do Henry, estudando com a Joyce, então a gente passa pelas memórias ali, né, da Max, falando que a Joyce estudava com ele, que o Hopper tá ali, que os pais do Mike também estão ali na escola, e eles não desenvolvem isso ao longo da série. Acho que seria uma coisa muito legal deles mostrarem pra gente, porque a gente também não tem a peça não é acessível para nós, né, para todo o resto do mundo, então acho que seria legal se eles mostrassem pra gente um pouco mais disso, a gente teria melhor essa noção. E o que fica pra gente aqui também é que eles não voltaram atrás, eles no caso, os Duffer Brothers, não voltaram atrás em fazer o Henry ter uma redenção, o que eu achei muito corajoso da parte deles. Eu achei que o Henry teria uma redenção, que bom que não teve, porque a gente entende que o Henry, na verdade, ele fez um acordo, né, com o Devorador de Mentes para que os dois conseguissem dominar juntos. Então os dois são o vilão. Não é só o Devorador de Mentes, não é só o Aang, são os dois. E todo mundo estava comentando que o verdadeiro vilão seria o Devorador de Mentes, mas não. Aqui a gente tem muito do quanto o Aang também permitiu que o Devorador de Mentes tomasse conta dele para que os dois conseguissem aquilo de juntar os mundos. E essa é uma coisa muito boa para ambos. Então ambos estavam movidos ali ao redor desse plano. Acho que isso é pouco explicado também na série, gostaria de ver mais, e muita
muitas pessoas não entenderam por que o Henry, ele mata o cientista, mas na verdade eu sinto que o cientista que atirou no Henry primeiro e num acesso de fúria, né, uma coisa que ele não conseguiu controlar, ele acabou matando o cientista. Acho que não foi uma coisa premeditária, que ele já queria fazer relacionado a isso, mas que aconteceu nesse acesso de fúria dele, de que ele foi atacado, porque primeiro ele chegou em paz, querendo ajudar, mas ele viu que ele não foi muito bem aceito, então ele resolveu atacar pra violência mesmo, e é isso. Gostaria de ter visto mais sobre o que era essa partícula que ele encosta na mão, como é que isso envolve ali e faz parte dele. Gostaria de ter visto isso, não tivemos, mas entendemos ali o que interessa. Com a morte do Vecna, entendemos que agora está tudo bem. Os nossos heróis podem voltar para Hawkins. Eles impediram ali que os dois mundos colidissem. Que alegria! Então eles voltam até que eles encontram os militares. Vou ser sincera aqui, eu não consigo lidar com essa parte dos militares. Eu acho um saco, tá? Pra mim, a doutora Ana Maria Braga, do Mundo Invertido, que é a doutora Kay, não aguento ela, não suporto ela, acho eles sempre um passo atrás, eles querem utilizar a Eleven e todo mundo que tem poderes sempre como uma arma do governo. Olha, haja saco, eu realmente assim não consigo lidar com nenhum deles, mas ok, eles estão ali esperando na saída do portal para atacá-los, e é quando a gente vê o final da Eleven. O que acontece, né? A Eleven então foge, né? E quando a gente percebe, ela já está na saída do mundo invertido para o mundo real, o que eu acho que pode ter acontecido, tá? Ela pode ter escapado através de um dos pulos que ela dá quando ela fala que ela pode pular, né, de pedra em pedra para chegar ao abismo. Ela pode ter feito isso também para sair da onde ela estava com os amigos dela para chegar até o portal. Quando ela faz isso, ela já está lá, e aí a gente tem um momento que me deixa muito pensativa, porque nós temos aquele sensor que meio que solta um som que faz a Eleven não conseguir utilizar muito bem seus poderes. Então isso pra mim me pega bastante, porque eu não sei se eles estão ligados, se eles estão desligados, porque ao mesmo tempo ela consegue chegar até lá. Se eles tivessem ligado, ela estaria assim quase chegando até ali sem conseguir respirar direito, porque ela realmente fica muito mal. A gente vê isso ao longo dessa quinta temporada inteira, é uma coisa que eles focam bastante, né, nessa tal kryptonita aí da própria Eleven. Então eu vou entender aqui que não estava ligado, por isso ela consegue chegar até ali. É nesse momento em que ela entra na mente do Mike, uma coisa ali que a própria Kali ensinou pra ela, né, como fazer, como colocar outra pessoa ali dentro da mente dela com ela. E a Eleven conversa com o Mike, ela fala pra ele que ela o ama, mas que ela precisa ir, porque realmente o que a Kali falou estava certo no fim das contas, né? Eu nunca fui contra exatamente esse plano da Kali de falar que realmente se elas continuassem vivas o projeto continuaria também, mas o que me incomodava muito na Kali, ela era querer se sacrificar de uma maneira muito covarde mesmo, sem contar pra ninguém, como se fosse tipo, ai, olha, o mundo invertido explodiu e a gente explodiu com ele. Eu acho que dessa forma que a Eleven faz é muito mais heróico, ela realmente explica pra ele o que tá acontecendo, né? Ela consegue conversar com ele antes de ir embora. E ela também já tinha conversado com o Hopper. Acho que as duas pessoas que mais têm essa dependência emocional com a Eleven é o Hopper e o Mike, e eu achei muito mais bonito da forma como ela fez de fato, que foi conversando com ambos. Ela conversa com o Hopper, conversa com o Mike também nesse último momento e diz que ela precisa ir embora. Inclusive tem um paralelo muito lindo, acho que se não me engano é na primeira ou na segunda temporada, quando ela faz exatamente a mesma coisa pro Mike, né? Ela fala goodbye, Mike. E aí ela fecha o portal e vai embora com ele. Então eu acho isso muito poético e também uma referência à própria série. Isso acontece de novo aqui nesse 8º episódio. E ela então fecha o portal, se fechando ali junto com ele. Entendemos então que ela vai embora. E aí você pode estar se perguntando, ah, mas e as grávidas que a Kali falou que estavam meio que quase morrendo ali no mundo invertido, que também utilizavam o sangue da própria Kali? Acredito que elas tenham ido de arrasta também, tá, galera? Porque não é mais explicado, não é mais entrado nesse assunto. Ê, que alegria! Tiveram, então, várias pontas soltas ao longo desse episódio, tá? Depois que isso acontece, nós chegamos ao epílogo. O epílogo acontece 18 meses depois de que tudo isso aconteceu. E aí a gente tem uma noção do que aconteceu com os nossos personagens. A Robin e o Jonathan foram pra faculdade. O Jonathan, a gente entende que ele tá fazendo cinema. A Robin fica meio subentendida, a gente não sabe exatamente o que ela tá cursando. A Nancy, ela volta pra estudar jornalismo, mas ela desiste da faculdade da Emerson, então ela começa a trabalhar mesmo e meio que tranca a faculdade. E o Steve, ele continua ali em Hawkins. A gente entende que ele virou um professor de educação física, focado muito mais ali em beisebol, mas que ele também é um orientador sexual, juro. O Steve, um orientador sexual. É sobre isso, sabe? É sobre ele ter ali ajudado a Robin agora.
ter virado um orientador sexual. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Quando eles estão ali conversando na laje da rádio, né, que era a antiga rádio, eles até comentam um pouquinho sobre como estão a vida deles, e eles comentam que eles vão tentar se ver pelo menos uma vez por mês. Então vamos ver se isso vai acontecer. Nós que somos adultos sabemos que isso é praticamente impossível, mas eu gostei deles terem essa vontade de se verem. E é muito legal que a Robin também pergunta pra Nancy se tem gatinhas na Emerson, provando ali que ela está se abrindo com o grupo e falando pra eles que ela gosta de mulheres. Então, é uma coisa muito legal, uma coisa que a gente já tinha visto que a Robin falou, né, pro Will, acho que nos episódios anteriores, que ela queria falar sobre a sexualidade dela pra mais pessoas, e então ela está começando a se abrir de fato pra outras pessoas. A Vicky, que a gente tinha visto que era todo ali um relacionamento da Robin, que foi super desenvolvido ao longo dessa quinta temporada, um beijo, não é mais falada, a gente entende que ela era uma namorada controladora, talvez, mas eles não desenvolvem muito além disso, então eu achei que ficou um pouco chato, né, até porque, de fato, a Vicky aparece bastante ao longo dessa quinta temporada, então eu não entendi o que aconteceu. E nós temos o meu casal favorito acontecendo nesse epílogo, que é Lucas e Max, Lumax. Finalmente eles vão pro cinema, a gente tem uma cena muito lindinha deles no cinema, a gente tem um momento belíssimo da Max voltando a andar de skate e o Lucas pegando ela pela cintura, meu Deus! Como eles são perfeitos! Eu amo muito esse casal, desculpa. E chegamos também, né, no dia em que os nossos meninos vão se formar. E aí tem um lindo discurso do Dustin, porque ele é o orador da turma, e ele consegue fazer uma coisa que o Ed já tinha comentado na quarta temporada, que ele queria muito fazer, que era se formar e mostrar o dedo do meio pro diretor da escola, e é isso que o Dustin faz. Ele ainda tá usando uma camiseta falando que o Clube Hellfire vive e todo mundo aplaude, então é bem interessante essa cena também. A gente vê que teve ali um tributo ao próprio Ed, ele pode não estar ali vivo, mas ele jamais será esquecido. Ó que coisa bonita. Ó, que coisa bonita! A gente vê que o Will vai pra faculdade também e provavelmente lá ele vai conhecer um carinha. E o Mike, ele está a própria letra da música da Taylor Swift, né? Todo mundo seguiu, mas o Mike continua no restaurante esperando e buscando alguma forma de entender o que estava acontecendo com a Eleven. É até por isso que ele não quer se formar também no colégio, porque ele acha que vai ser uma forma dele seguir em frente. E ele não tá seguindo em frente porque ele ainda pensa muito na Eleven. E é quando o Mike consegue pensar em uma teoria que faz com que a Eleven não esteja morta, mas a gente já vai falar sobre ela, tá? Acho que uma coisa que vale a gente pontuar aqui é que antes dele formar essa teoria e explicar isso pra todo mundo, o Hopper e a Joyce vão no Enzo's e o Hopper comenta com ela que ele recebeu um novo cargo pra ser xerife na cidade de Montauk, que inclusive é um ótimo easter egg, porque seria o nome da série ao invés de Stranger Things, falaria muito ali sobre o projeto Montauk, então demais essa referência. E ele comenta, né, que ele quer se casar com a Joyce, pede ela em casamento e ela aceita. Coisa linda, adoro esse casal também. Inclusive já deixa aí portas abertas para será que possivelmente teremos algum spin-off envolvendo o que está acontecendo na cidade de Montauk com o Hopper como xerife da cidade e a Joyce ali, porque eles estão próximos do Will e do Jonathan, né, que foram para a faculdade, mas eles vão estar vivendo ali a vida deles, então acho que seria uma ótima ideia para rolar um spin-off de Stranger Things e aí manter um pouco da história viva. Será? E por último, mais ou menos importante, vemos que todos eles se reúnem no porão ali, então, da casa do Mike para jogar D&D. Ai, gente, que alegria, né? Que nostalgia. É muito igualzinho ao que a gente vê lá no comecinho da primeira temporada, do primeiro episódio, que são eles jogando D&D juntos. E agora a gente tem a adição da Max, que é uma menina que não estava lá desde o primeiro episódio, mas que está agora junto com a turma. Amei que eles colocaram a Max nisso. E eu amei ver eles jogando de fato D&D juntos. E é muito interessante ver que a própria Max, ela utiliza já do que os Duffer Brothers imaginava que seria a crítica da galera, né? Que dividiria ali muitas opiniões sobre esse último episódio, das pessoas acharem que ia ser um final feliz e clichê demais, né? Que tudo deu certo e etc. E aí ela tira um pouco de sarro disso, e o Mike, que a gente entende que ele vai se tornar então um roteirista, que ele vai escrever um pouco mais sobre as aventuras dele, dos amigos dele, envolvendo o processo de D&D, que ele consegue imaginar um cenário para cada um dos amigos. Então, Lumax continua junto, o Dustin vai pra faculdade e ainda se encontra com o Steve, o Will vai pra faculdade e conhece, né, um novo carinha por lá, e o Mike, ele acha essa teoria para a Eleven estar viva.
na cabeça dele, a Eleven está viva porque a Kali continuou viva ali no finalzinho, ela ainda não tinha morrido, e quando ela percebe que a Eleven vai se sacrificar, ela utiliza dos poderes dela pra manter ali uma imagem da Eleven, sendo que ela não está ali de fato, já que a Kali consegue fazer isso, né, alterar a realidade do que as pessoas estão vendo, e de fato, assim, a Eleven conseguiu fugir e ir para um lugar das 3 cachoeiras. E aí fica muito assim, eu quero acreditar nessa teoria, porque de fato é mais confortável pra mim, eu adoraria saber que a Eleven tá viva, mas eu acho que ela não está viva, eu acho que ela morreu, porque a gente não entende se aquele negócio de Kryptonita tá ligado ou não, eu acredito que não, por isso que ela conseguiu voar até lá, voar até o final, né, da portinha ali do mundo invertido pro mundo real, e também porque eu acho que a Kali já deve ter morrido nesse tempo, né, então quando o Hopper volta lá pra conversar com a Eleven, a gente vê que a Eleven já diz, tipo, ela morreu, ela tava muito machucada, então eu não imagino que ela tenha aguentado todo esse tempo, e ainda mais conseguido conversar com a Eleven pela mente dela pra poder ajudar a Eleven nesse finalzinho, então acredito que foi só uma maneira do Mike encontrar pra ele um final em que ele consiga viver com isso, porque ele ainda não tinha aceitado essa decisão da Eleven, e é uma coisa que o Hopper também fala, que eles podem não concordar com a decisão dela, mas eles têm que aceitá-la, e essa foi uma decisão que a própria Eleven tomou, né, então é interessante a gente aceitar também esse final da Eleven, que ainda não seja uma coisa que todos nós concordemos, e pra mim o Mike, ele fez isso, ele arranjou uma forma de acreditar nesse final, embora ele mesmo não tenha as provas suficientes disso. E assim termina Stranger Things da mesma forma que começa, porque quando todo mundo sai do porão, chega a Holly com seus novos amigos pra jogar D&D também. Acho que é uma forma muito linda de encerrar, acho que eles encerram a forma do mesmo jeito que eles começam, por isso que eu gostei. Eles conseguem bater muito na nostalgia, é um final muito bonito pra quem acompanhou a série ao longo desses 10 anos. Mas é isso, a gente para pra pensar, tem sim muitas coisas que ficaram mal explicadas, muitas coisas que poderiam ser mostradas de outras formas, mas, pelo menos pra mim, foi um final bonito, foi um final que me tocou emocionalmente, ainda mais quando a gente vê eles entregando ali, né, os seus papéis, seus fichários, né, de RPG, e ficam todos os nominhos deles, e os atores mesmo chorando com aquilo, que a gente sabe que não é o Will chorando, não é o Dustin chorando, mas sim os próprios atores chorando, porque aquela é a cena final, é uma cena extremamente comovente pra todos eles, é uma história que não marcou só a gente que tá assistindo, mas eles também que estão fazendo a história, então é muito bonita, não tem como não se emocionar, não tem como não se sentir parte de Stranger Things de alguma forma, principalmente nessa cena, e é assim que tudo termina. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acham também sobre tudo isso que eu comentei? Tem alguma coisa que vocês não concordam? Me conta nos comentários, eu vou adorar saber pra gente comentar mais sobre isso. E é isso, obrigada, estou voltando pro YouTube. Esse precisava ser o primeiro vídeo do canal, porque Stranger Things marcou uma geração, marcou a minha geração, marcou quem tá assistindo agora, quem começou no finalzinho dessa temporada só pra pegar a temporada final. E eu acho que é uma coisa que é infinita, né? Vai ficar aí por gerações e gerações. Inclusive, já marco aqui que daqui vários anos, daqui uns 10, 15 anos, quem sabe, ainda pode acontecer um revival de Stranger Things. O que vocês acham sobre isso? E é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem, muito obrigada por assistirem até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!